Vamos gravar. Continuando a aula de conceitos de psicomotricidade. Vamos lá. Tá, então. Parei nessa fotinha. Vamos continuar. Então, o desenvolvimento de cada um dos sistemas, admitir Ana Flávia, o desenvolvimento de cada um dos sistemas está relacionado com o desenvolvimento do comportamento motor, tá? Vai corresponder à integridade de cada sistema que vai levar à produção do ato motor normal, né? Então, para isso, eu preciso dessa maturação desses outros sistemas. Sistema respiratório, né? O sistema sensorial, tá? Então, para isso, a integridade de cada sistema vai levar à produção desse ato motor normal, tá? Os primeiros 18 meses do bebê vai constituir o período de maior número de modificações sensório-motoras da criança, né? Então, quando a gente observa de 1 mês até 18 meses, né, que dá mais ou menos 1 ano e 12 meses, 1 ano e meio, mais ou menos, a criança vai constituir o período que a criança mais vai ter essas modificações sensório-motoras, tá? Os 3 primeiros anos de vida pós-natal são anos de grande mudança em quê? Crescimento e mudanças nas proporções corporais, tá? A criança, ela nasce com 1/4 da cabeça maior, né? Então, em relação ao corpo, a cabeça é maior que o corpo, tá? Depois isso vai mudando. Os membros vão crescendo. Tá caindo. Os membros vão crescendo e aí vai ficando tudo mais simétrico, tá? Mas até então, a cabeça corresponde a 1/4 do tamanho do corpo, tá? Durante os primeiros dias, após o nascimento do neonato, ele pode perder cerca de 10% do seu peso corporal devido à perda de líquidos. Então, por exemplo, o bebezinho, ele nasce com 2 quilos é baixo peso demais. 2,5 quilos, né? Quase 3 quilos. Ele vai emagrecer 10% daquele peso que ele nasceu, tá? Por quê? Ele vai perder os líquidos, né? Ele nasceu imerso nos líquidos, né? E aí, o que a gente observa? Ele vai desinchar. E depois desses 10 dias que ele vai ganhar peso novamente, tá? Que aí vem a amamentação, tá? Ele vai ganhando força para sugar, ele vai ganhando peso realmente. Mas nos primeiros 10 dias, a tendência é ele emagrecer 10% do peso que ele nasceu. Então, quando a gente fala de desenvolvimento de tônus, né, e padrões de movimento, o que a gente vai observar? No recém-nascido, a termo, esse desenvolvimento do tônus, ele tem sentido, igual eu falei para vocês, céfalo-caudal, tá? A maturação acontece da cabeça, tá? Até aqui, a cauda, saco, coluna inferior, tá? Então, a maturação vai acontecendo assim. A criança não senta antes de segurar a cabeça, tá? Então, primeiro ela segura a cabeça, tá? Ela ganha força de tronco para depois fazer as outras atividades. Então, no recém-nascido, tá? A termo, quando a gente fala a termo, ele nasceu no tempo certo, ou um pouco, a termo isso. Ele tem esse sentido céfalo-caudal, tá? As atividades reflexas, quando a criança nasce, ela tem muita atividade reflexa, né? Os reflexos primitivos presentes, tá? Então, o que acontece? As atividades reflexas para as ações coordenação sensório-motoras, então, primeiro ele vai adquirir o quê? Toda essa atividade reflexa, que são os reflexos primitivos, depois ele para de apresentar esses reflexos primitivos, tá? E aí vai adquirindo essas coordenações sensório-motoras primárias, então existe a intenção, mas ele ainda não tem total coordenação para fazer aquele movimento, tá? Depois que ele fez, por exemplo, rolou, queria encostar a mão no berço, mas ele não tem essa coordenação para encostar a mão no berço. Mas se ele conseguir rolar e levar o braço, né, através dessa coordenação,
ele vai encostar, e se essa resposta for positiva, ele vai passar tudo isso para voluntário. E aí ele vai adquirir o voluntário depois. Então, primeiro ele adquire o reflexo, tá? Depois ele passa por essas ações de coordenação sensório-motora primárias, tá? Para secundárias e depois para voluntária. Então, a voluntária é o último, tá? Então, o bebezinho, para ele ter essa ação voluntária, ele já está maduro, tá? Ele já está apresentando, ele já está mais velhinho, depois de um ano, tá? Que ele vai adquirir mesmo todas essas ações voluntárias mesmo. A criança até 2 anos, ela não consegue pular com ato voluntário com os 2 pés, tirar os 2 pés do chão. É só depois de 2 anos que ela vai adquirir isso, tá? Dá pulo com os 2 pés juntos, sabe? Não consegue, tá? Então, só depois de 2 anos que ela vai conseguir pular com os 2 pés juntos, no ar. Então, dos movimentos em massa do recém-nascido, então ele é em bloco, tá? Ele não consegue ter essa movimentação toda de diagonal, tá? Ele é em bloco, ele rola em bloco, tá? Ele move em bloco. Ele não tem essa dissociação da cintura pélvica com a cintura escapular, não. Ele vai em bloco, tá? Então, dos movimentos em massa do recém-nascido para as atividades finas, seletivas, independentes e diversificadas dos diferentes segmentos do corpo, tá? Então, ele vai passar, quando é o recém-nascido, é o movimento em massa. Depois, ele vai adquirindo o quê? Essas atividades finas, tá? Diversificadas dos diferentes segmentos. Então, por exemplo, vai rolar, primeiro ele vai movimentar a cintura escapular e depois cintura pélvica, tá? Então, rola primeiro escapular, depois pélvica. Quando o bebezinho mais imaturo, não, vai tudo, vai em bloco, não dissocia, tá? As atividades repetitivas para as atividades por coordenações definitivas. Então, primeiro, ele repete muito, né? Então, se aquela ação que ele tentou, por exemplo, tentou encostar no objeto que estava no berço, se aquilo gerou agrado, tá? Ele vai ficar repetindo, né? Criança que fica lá no berço, quem já observou recém-nascido, né? Ele dá chutes no ar, né? Ele dá chutes. Se aquilo foi legal, se ele achou aquilo legal, se não gerou desagrado, ele vai continuar, né? E com isso, ele está fazendo o quê? Fortalecimento abdominal, tá? Então, as ações são repetitivas, tá? Para chegar ao fim das coordenações definitivas. Ele vai ganhar força, vai ter coordenação, vai ter simetria, tá? Até então, ele fica só repetindo, tá? E sempre vão ser atividades do quê? Das mais simples para as mais complexas, tá? Atividades mais simples para as mais complexas. Aqui é só os períodos, tá? Que compreendem. Então, por exemplo, fase do recém-nascido se chama período neonatal, tá? Vai englobar o quê? As 2 primeiras semanas após o nascimento, tá? Período do bebê vai constituir o período do 1º ano após o nascimento, tá? Observa que tem um crescimento muito rápido. Período da infância, final do 1º ano de vida até 12, 13 anos, onde vai acontecer a ossificação ativa, tá? Então, essa ossificação, principalmente se acontecer, por exemplo, a menina menstruou com 12 anos, tá? Quando vem a menstruação, sabe-se que ela está próximo chegou na puberdade. A puberdade vai ser marcada pela maturação óssea, tá? Então, sabe-se o quê? A criança não vai crescer mais tanto, tá? A criança vai ficar daquele tamanho que ela cresceu até então, até os 12, 13 anos, tá? Então, quando a gente fala período de ossificação ativa, é que ela está crescendo muito até 12, 13 anos. Só que menstruou, né? No caso das mulheres, menstruou, parou a ossificação ativa e passa a maturação da ossificação. Madurou, tá? A ossificação teve a maturação. Não vai crescer mais tanto, tá bom? Então, é torcer para a criança não menstruar muito cedo, porque representa o quê? Não vai crescer tanto, já adquiriu a maturação óssea, certo? Então, a puberdade vai ser o desenvolvimento dessas características sexuais. A adolescência, 3 a 4 anos após a puberdade. Então, teve a puberdade,
no caso das mulheres, a menarca, né? A primeira menstruação, desceu a menstruação, 3 a 4 anos, depois é a adolescência. Idade adulta, crescimento e ossificação totalmente completos, tá? Completados, ok? Último slide, então, a gente sabe o quê? Vamos resumir tudo, então, que a origem da motricidade humana, ela vai subentender paralelamente a uma origem social, tá? Em analogia com o que passa a linguagem, certo? Então, eu preciso desse desenvolvimento social, eu preciso dessa criança, ela está em volta desse complexo biopsicossocial, né? Então, a criança precisa desses estímulos, certo? E depois vai adquirir a linguagem. Primeiro é o motor, depois a linguagem. O biopsicossocial, depois a linguagem. Só com a conquista progressiva de uma maturidade tônica e neurológica da cabeça e da coluna, lembra, né? Maturidade, né? Então, vai acontecendo a mielinização. A maturação, primeiro cervical, coluna, tá? Progressivo, então, da cabeça, da coluna e dos vários sistemas reticulares, cerebelares, porque a criança precisa também de equilíbrio, tá? Provocadas pelas interações dinâmicas dos adultos. O bebê irá evoluir sensivelmente entre os 3 e os 6 meses de vida, tá? Da posição de deitado para sentado. 6 meses ele consegue sentar, certo? Uma espécie de quê? Vestígio filogenético do Homo habilis. Tá? Então, é um vestígio da espécie, né? A espécie a qual a ciência indica que nós descendemos, tá? Então, primeiro, a criança vai evoluir da posição deitada para sentado, tá? E isso vai envolver os períodos de 3 a 6 meses, tá? Então, tudo tem que ser muito cronológico. O que a gente tem que se ater? Deixa eu falar aqui para vocês. Isso, então a nossa aula foi essa. O que a gente tem que se